Olá, embora eu dê um intervalo para vocês da aula anterior para essa, eu estou seguindo direto. Então vou dando sequência e a sequência é o treinamento excêntrico. Treinamento excêntrico para a gente, né, no conceito da nossa área, é quando você faz uma contração com o músculo alongando, ou seja, os ossos articulares eles vão se distanciando, então 2 ou mais ossos articulares vão se distanciando, você vai contraindo, vai fazendo uma ação muscular enquanto o músculo está se alongando, as articulações se afastando, os ângulos aumentando. Geralmente, para quem talvez não seja da área, nós temos a fase concêntrica, imaginando uma flexão do cotovelo. A fase concêntrica seria quando eu estou subindo, a excêntrica quando está descendo. Tá? A gente não pode usar o termo subindo e descendo, porque nem sempre é assim. Quando o músculo está, as articulações estão se aproximando, eu tenho uma ação concêntrica, quando as articulações estão se afastando uma da outra, eu tenho a ação excêntrica. Então, um treinamento onde se exerce tensão muscular ou força muscular durante a fase excêntrica, também chamado de treinamento de resistência negativa. Eu acho que não tenho visto ninguém mais chamando assim, não. E permite cargas acima de 100%, ou seja, quando eu uso uma carga acima de 100%, significa que eu vou frear um dado peso. A gente pode continuar com o exemplo que é mais fácil de enxergar da flexão, do trabalho do cotovelo, né? Se eu coloco uma carga acima de 100%, eu vou frear a descida, porque obviamente ela está acima da minha capacidade. Não há sugestão de ganhos de força superiores ao treinamento concêntrico ou ao treinamento concêntrico e excêntrico. Temos muitos estudos na literatura comparando o concêntrico com o excêntrico, o concêntrico e excêntrico com o excêntrico. E claro, sempre tem um trabalho que às vezes mostra algo mais em favor de um do que de outro, mas de modo geral, na média, oferece praticamente ganho muito parecido. Aliás, quando você tem muitos trabalhos sobre um assunto e parte mostra para um lado, a favor do concêntrico por exemplo, e parte mostra, uma parte parecida mostra em favor do excêntrico, isso significa que se há diferença, essa diferença é muito pequena, porque se fosse uma diferença grande, sempre iria para um lado só. Tá? Aí se discute qual é a carga ótima de trabalho, acima de 100% ou abaixo de 100%. Bom, ainda se discute isso. Há quem defenda que a carga é aquela em que o praticante pode realizar o movimento lentamente parar quando quiser. Isso significa que não é acima de 100%, porque senão você não conseguiria parar quando quer. Mas ainda assim é uma carga elevada, se defende uma carga elevada. Há quem sugere cargas acima de 100%, e podemos chegar a valores até maiores do que esse, 120%, por exemplo, em fisiculturistas e outros atletas de alto rendimento. Porque neste caso, quando eu passo de 100%, e quanto mais alto, a lógica segue que é de maior estresse para a musculatura, e o treinamento excêntrico é um treinamento que gera mais estresse que o treinamento concêntrico. A gente vai falar disso durante essa aula aqui. Melhor para ganho de força que para potência, aquilo que eu falei com vocês, que potência tem 2 componentes, força e velocidade. Se você ganha força, claro que você vai ganhar potência. Mas se você quer ganhar potência pelos 2 componentes, então você tem que trabalhar potência
com força, com mais força, usando mais força e o máximo de velocidade possível. Um problema do treinamento excêntrico, de modo geral, principalmente usando peso livres e usando cargas acima de 100%, é a necessidade de pessoas para ficar ajudando. Porque você faz a descida, alguém tem que segurar o peso, levar lá em cima de novo, você pega lá em cima e desce outra vez. Então essa necessidade de ajudante já gera uma certa dificuldade no treinamento cotidiano das academias, por exemplo, que é o mundo mais comum da nossa intervenção. Os centros de treinamento, né? Não só academias. Aumenta a dor tardia devido a maior lesão miofibrilar, inflamação e edema. O treinamento concêntrico também causa dor tardia, principalmente iniciantes de treinamento. Mas o que isso quer dizer é que o treinamento excêntrico causa maior dor e causa mais lesão, mais microlesões. Essa dor e microlesão ainda há uma discussão se essa dor estaria associada realmente a lesões miofibrilares ou não. Há uma discussão ainda na literatura. O pensamento corrente ainda é de que as dores que a gente sente pós-treinamento estão associadas a lesões miofibrilares ou de estruturas relacionadas à célula. E por consequência, se você tem lesão, você tem inflamação, você tem edema. E a dor, o pico da dor, de modo geral, é na casa de 2 dias. No caso do excêntrico, pode ser 3, 4, 5 dias, a depender do nível de esforço que se fez. Mas no treinamento habitual, 48 horas costuma ser o pico de dor. Mas também pode durar até bem mais do que isso. Tem lá, não sei se isso continua no livro mais recente do Fleck e do Kraem, que é de 2017, não sei se eles mantiveram essa escrita, mas isso aqui eu fiz exatamente um Ctrl+C do que está escrito lá no livro deles, é de um trabalho científico que eles citam, e eu copiei na íntegra só para mostrar como que o treinamento excêntrico pode ser agressivo. Em relação à dor e necrose muscular, ele está dizendo, sobre um dado estudo, cerca de 21% dos indivíduos expostos a uma sessão de exercício excêntrico intenso, que foi de 50 ações excêntricas máximas, isso aqui é considerado muito intenso para um trabalho excêntrico. Ninguém treinaria dessa forma, mas fizeram um protocolo, que foi um protocolo bastante agressivo, de 50 ações excêntricas máximas. E 20% dessas pessoas não se recuperaram completamente em 26 dias. Não me lembro se ele fala exatamente o que eles mediram em termos de 26 dias, mas uma coisa que a gente sabe que não recupera muito cedo em trabalhos assim é a parte inflamatória. Essa inflamação ela segue por muito tempo. Alguns chegaram a requerer 89 dias para uma recuperação completa. Isso está escrito lá. Tem que só dar uma retomada para ver exatamente o que eles mediram nos 26 e 89 dias. Mas aqui eu estou querendo só dizer como que um treinamento excêntrico ele pode ser agressivo. 3% podem sofrer rabdomiólise, que é uma degeneração celular que resulta em mialgia, fraquezas tendíneas e musculares, inchaço e eliminação de mioglobina pela urina. E pode acontecer mortes. A rabdomiólise ela pode ser tão agressiva que pode resultar em morte. De modo geral, quando a pessoa está em quadro de rabdomiólise, ela quase sempre fica internada para acompanhamento, então é um quadro bastante grave. Não acontece só pelo treinamento físico, não. Há patologias que podem gerar rabdomiólise, mas o treinamento físico muito pesado, muito intenso, muito volumoso. Aliás, tem trabalho mostrando que o volume é até mais perigoso ou tão perigoso quanto a intensidade. Então não é só uma questão de intensidade, volume também. Pessoas podem sofrer desse mal, que é um mal perigosíssimo, podendo gerar até morte. Um marcador que não pode se usar só isso, obviamente, mas um marcador
que vale a pena considerar que se a urina tiver com a coloração mais escura, por causa de mioglobina, ou seja, uma cor mais amarronzada, e se você tiver passado por treinamento de força, está com muitas dores e urina escura, é bom buscar ajuda clínica. Obviamente que nenhum tipo de treinamento tem que gerar isso, não pode de modo um treinamento que gere algo como isso, obviamente que é um treinamento feito errado. Nesse caso aqui é um trabalho científico, numa época que se conhecia menos sobre os efeitos do treinamento excêntrico muito pesado. Ocorre perda da capacidade dos músculos gerarem força que pode durar de 6 a 7 semanas. Então aqui ele já disse pra gente uma das coisas que não se recuperou tão cedo, a própria força, de tão agressivo que foi. É claro que ali eu estou falando de um protocolo bem pesado. Isso aqui é um artigo bem legal que mostrou o antes e o imediatamente após e durante o acompanhamento de 5 dias após 30 contrações excêntricas máximas. O anterior foi de 50, esse 30, esse aqui já é bastante intenso também, 30 ações excêntricas máximas, realizada por homens jovens, saudáveis, a um protocolo de exercício, a esse protocolo de exercício. Então vamos ver o que aconteceu aqui no acompanhamento no pós, né? E durante esses 5 dias. Veja que o inchaço muscular foi só crescendo. Em 5 dias ainda estava com tendência de subida. 5 dias, porque ele parou em 5, mas isso aqui a gente não sabe o quanto que continuou, até quando que foi. A creatina quinase, que é um marcador de lesão celular, lesão de células do músculo esquelético, foi aumentando. Aí aqui já tem um cenário que ia voltar. Dor muscular, veja que a dor foi grande, mais ou menos um dia depois, perto disso. Não sei se está bem alinhado aqui. Mas o pico é mais ou menos em 48 horas, depois foi diminuindo. E a força, perdeu-se força, e aí começou, a maior perda foi logo depois, da sessão, né, logo na sequência, mas até 5 dias não houve recuperação completa da força. A tendência, se seguisse essa linha aqui, isso deve acontecer lá pelo 8º, 9º dia, mas eles só mediram até aqui. Também a amplitude de movimento acompanhou a perda da força. Por coisas como isso aqui, que eu já vou antecipar uma coisa. Há uma associação bem forte entre a perda da amplitude do movimento, né, amplitude articular, e microlesões musculares. Exemplo, imagine que você faça você faça ações no supino muito intensas, de modo que você nos dias seguintes vai sentir dores, sugerindo que você tem microlesões. Se você for fazer um alongamento da articulação do ombro, você vai ver que a amplitude vai ser menor, e ela vai ser limitada por dor, né? Você não vai conseguir fazer a mesma amplitude do que você fazia antes daquele treinamento. Então, a amplitude de movimento após sessões de exercício tem sido usado também hoje como marcador de recuperação. Se a pessoa está perdendo amplitude ou perdeu amplitude de movimento, pode ser um marcador de que essa pessoa não se recuperou, a musculatura não se recuperou completamente. Pelo menos é mais um marcador para nos ajudar a descobrir se a pessoa se recuperou ou não. Esse é o estudo que eu citei ali atrás. Eu gosto de colocar aqui para caso vocês queiram, tenham interesse. Estudos com eletromiografia mostram que menos unidades motoras estão ativas durante o exercício excêntrico e o recrutamento das fibras do tipo 2, fibras que são mais sensíveis a lesões, é maior. Então, são 2 cenários interessantes.
Uma que na fase excêntrica há menos unidades motoras sendo recrutadas para uma mesma carga, por exemplo, que na ação concêntrica. E aparentemente as fibras do tipo 2 são mais exigidas. A gente vai falar de tipos de fibra mais, que é o próximo tópico da disciplina, mas que são as fibras mais associadas, têm maior capacidade de produzir força e potência, né, do tipo 2 são mais anaeróbias, e elas também são mais sensíveis a lesões. Então esses fatores poderiam explicar o maior estresse pelo exercício excêntrico. E esse livro aqui, que é o livro lá dos canadenses, que eu sempre cito, mostra um cenário desse. Aqui, sinal eletromiográfico de uma atividade concêntrica e atividade excêntrica. Então aqui eles estão levantando e depois subindo, que é a fase concêntrica, e descendo a fase excêntrica. E estão usando a mesma carga absoluta, o mesmo peso. Então o que se percebe que usando o mesmo peso, quando sobe e quando desce, a atividade eletromiográfica da atividade excêntrica foi bem menor. E isso você pode falar assim, mas será que isso não tem a ver com gravidade? Não, isso acontece mesmo usando equipamento como isocinético. Isso é um fenômeno muscular, né? Isso também, se você colocar um elástico lá no teto, quando você puxar o elástico que está lá no teto, você imagina uma flexão de cotovelo, puxando o elástico. Então, quando o braço está se aproximando o antebraço está se aproximando do braço, eu não vou conseguir fazer aqui porque a câmera não vai me ajudar. Mas tenta enxergar isso. Você está fazendo a flexão do cotovelo, puxando o elástico lá de cima. Isso quer dizer que na descida você terá a fase concêntrica nesse caso. E quando você estiver deixando o elástico voltar, você tem a fase excêntrica. E esse fenômeno vai acontecer também, o que quer dizer que não tem a ver com gravidade, não. E aqui eles fizeram a carga máxima concêntrica, a máxima força concêntrica e a máxima força excêntrica. A máxima força excêntrica, em termos de peso, vai ser uma carga maior do que aqui. Apesar de ter uma carga maior aqui do que aqui, o sinal eletromiográfico ainda assim continua menor do que aqui. Então mostra que há menos unidades motoras acionadas e você consegue enfrentar uma carga maior. Antes de eu chegar nessa primeira parte, aí é claro que normalmente a gente faz algumas perguntas para este fenômeno aqui, porque é um fenômeno muito curioso. Por exemplo, por que apesar do menor recrutamento de unidades motoras, podemos produzir mais força na fase excêntrica? Uma coisa que é elementar para a produção de força é o número de unidades motoras que você recruta. Não, pelo menos não necessariamente o número, né, mas depende de número e tipo, né? Porque as unidades motoras tipo 2 elas são maiores em termos de recrutamento de fibras, então não necessariamente número, é número e tipo. Mas neste caso, por que a gente pode produzir força apesar de menos unidades motoras? Existem duas teorias possíveis. Uma que seria o fato de a miosina, ela tem duas cabeças, embora com alguma frequência a gente vê em alguns livros uma imagem mostrando que apenas uma cabeça da miosina, ela tem duas, e há quem acredite que uma dessas cabeças trabalharia mais na fase excêntrica ou só na fase excêntrica, mas essa eu penso que tem menos evidências disso. Há uma outra teoria que me faz mais sentido, que é uma teoria chamada de drag effect ou braking effect. Isso está descrito inclusive nesse livro aqui dos colegas canadenses, que é algo mais ou menos, eu não sei se eu botei alguma, sim, botei aqui, ó. Eu vou falar aqui primeiro, depois eu coloquei um exemplo mais didático ali para tentar mostrar para vocês.
é mais ou menos um efeito de freio, porque quando você está fazendo atividade excêntrica, a musculatura está agindo enquanto ela está alongando. E então você tem um vetor de força que vai contrário à ação da integração da actina com miosina. Eu vou tentar mostrar no próximo slide para vocês entenderem. E isso geraria um efeito de frenagem, que seria um efeito passivo e não ativo, que poderia contribuir então para a produção de força sem gasto de energia, e poderia explicar então uma menor necessidade de recrutar unidades motoras. E também poderia ser maior resistência passiva de tecidos não contráteis, ajudando a segurar o movimento, frear o movimento, como por exemplo uma estrutura bastante conhecida como dentro do sarcômero, que é a titina. Bom, eu sei que para quem não é do mundo do treinamento de força, essas coisas que eu estou falando aqui talvez sejam ainda meio vagas, porque eu ainda não falei dos tipos de fibras. Dei pouco, embora isso aqui vocês devem ter visto em fisiologia, mas talvez não estejam lembrando, então talvez isso ainda seja um pouco vago. Mas eu estou tentando deixar pelo menos aqui isso registrado, porque no futuro vocês podem querer assistir de novo e tem mais gente que vai assistir isso. Não são provas ainda, assim, existe obviamente estudos apontando para uma ou outra coisa, principalmente isso aqui, há alguns elementos, mas ainda está no âmbito da sugestão, do hipotético. E por que, a gente pode perguntar também, e por que eu recruto menos unidades motoras? Bom, possivelmente a gente recruta menos unidade motora porque esse efeito aqui, se for verdade, este ou esse, que eu acredito mais, eles são passivos, eles são efeitos que não dependem de energia. Então, como eu tenho sempre comunicação aferente da periferia com o cérebro poderia simplesmente entender que não precisa recrutar mais unidade motora, já que tem um outro tipo de força ajudando. Tudo isso ainda está no mundo do sugestivo. Então, o que eu queria dizer ali é o seguinte: quando você está fazendo uma ação excêntrica, a força, isso aqui é um pedaço de sarcômero, né? Uma linha Z, miosina e actina. Do outro lado aqui, que eu não estou mostrando, vai ter uma outra, o fim do sarcômero. Isso aqui é só para mostrar que, quando eu estou fazendo uma ação excêntrica, a força está indo contra esse movimento aqui. O movimento de contração é de tracionar a actina para dentro, ou seja, a linha Z para dentro do sarcômero. E a força está no sentido oposto. Quando você gera essa força aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar um momento aqui, mas quando no finalzinho, ó, depois que faz o final da contração, há um momento aqui que a miosina e actina está acoplada e isso aqui está fazendo força, e neste momento desse acoplamento pode gerar uma frenagem, um freio. Ou seja, gera uma resistência, porque depois da contração há um intervalo de tempo até haver o desacoplamento de actina e miosina. E uma outra coisa que não é uma imagem real é que num cenário real você não tem todas as cabeças trabalhando ao mesmo tempo. Umas estão na fase de contração, outras na fase de relaxamento. O movimento não é exatamente assim, isso aqui é só uma ilustração. Então você teria no final, principalmente no final desse acoplamento, lá no finalzinho, deixa eu mostrar de novo, na parte final, isso aqui geraria um freio depois da contração, que é o chamado brake effect. E isso poderia explicar parte dessa força excêntrica. Bom, eu estou tentando reproduzir o que os professores canadenses, são 2 professores eméritos da Universidade McMaster do Canadá, professores muito conhecidos na fisiologia e no treinamento de força. E eu estou tentando aqui fazer uma interpretação do que eu entendi da proposta deles. Bom, isso aqui eu já acabei respondendo. Por que recrutaria menos unidade motor? Uma explicação seria uma menor necessidade, já que você teria uma força extra passiva
aqui. Então, está no âmbito também do sugestivo. Há alguns equipamentos que têm sido produzidos para aumentar a fase excêntrica. Isso aqui foi produzido, esse tipo de equipamento que eu vou mostrar, foi produzido pensando nos astronautas, que é um mecanismo, uma tecnologia que eles chamam de ioiô, porque tem a mesma lógica. Vocês vão ver o movimento aqui. Ó. Na volta, deixa eu dar um... então ele faz a fase concêntrica e a fase de retorno, que é a fase excêntrica, eu tenho isso aqui puxando a musculatura, puxando o segmento para cá, então ele tem que fazer uma força excêntrica grande. Esse é um equipamento que, embora foi feito para astronautas, já tem vários trabalhos produzidos. Vocês viram o efeito no joelho, neste exemplo aqui em particular, dá até medo, né? Ó, o impacto não é para qualquer joelho. Mas já tem alguns estudos, basta, se vocês quiserem procurar sobre isso, basta procurar estudos sobre essa tecnologia aqui. E a ideia dessa tecnologia é valorizar, é um equipamento que força a fase excêntrica, né? Porque na volta ele puxa com mais força. Uma lógica parecida com o elástico. Ó. Né? O elástico também tem essa característica. À medida, quando eu chego aqui no final, ele está me tensionando mais para lá. Aliás, inclusive é perigoso, toma cuidado quando for trabalhar com elástico, principalmente elástico muito calibrosos, que lá no final, se você voltar aqui de forma displicente, ele te puxa e pode te machucar, porque ele, obviamente, ele está muito tensionado e vai estar te puxando. E eu estou nessa pandemia usando bastante elástico, e é um elástico bem calibroso, e eu percebo isso, e tem que tomar algum cuidado. Não pode brincar não, porque senão ele te machuca. Mas é uma lógica interessante também. E a diferença entre excêntrico e concêntrico para hipertrofia e arquitetura muscular? Bom, tem muito trabalho produzido, quando tem muito trabalho produzido, é sempre interessante a gente buscar uma ou mais meta-análise, porque faz uma interpretação coletiva dos estudos publicados. Então, nesse estudo aqui, os autores buscaram estudos com voluntários saudáveis, encontraram 15 estudos sobre o assunto, fazendo essa comparação que eu falei ali, efeito hipertrófico das ações musculares excêntrica e concêntrica. Os artigos que eles incluíram, os 15 estudos que eles incluíram na meta-análise, tinham duração mínima de 6 semanas, com as seguintes técnicas de medidas: biópsia e imagem, boas medidas. A ressonância, obviamente, é a melhor delas, mas não pegaram medidas pobres. O que eles viram como conclusão? Não houve diferença estatística, mas houve uma tendência em estatística. A gente tem um hábito de dizer que quando o P, o hábito não, é um padrão, né? Quando o P é menor que 0,05, quando é menor, há uma diferença estatística. Quando é maior, como aqui, que 0,05, não há diferença estatística. Mas quando é algo muito próximo do 0,05, igual aqui, há um hábito, a gente não sabe se isso é correto ou não, de dizer que houve uma tendência. É meio perigoso dizer, mas é um hábito comum de houve uma tendência. O correto é dizer não houve diferença estatística. Até porque se eu colocar mais 15 estudos, de repente a coisa pode piorar em vez de melhorar. Tá? Mas houve uma tendência, segundo eles, em favor do excêntrico, um tamanho de efeito pequeno. Em termos percentuais, os ganhos de hipertrofia para o concêntrico e excêntrico foi de 7% e 10% respectivamente. Aqui ele não está colocando o desvio padrão, mas basicamente a diferença, se houver, ela é pequena, se houver. Né? Mas a gente pode afirmar do ponto de vista estatístico que não houve diferença estatística entre fazer excêntrico e fazer concêntrico, que é uma coisa que a gente já imaginava, porque você tem um monte de estudo comparando
e de modo geral você tem mais ou menos 50% que diz uma leve vantagem, mas 50% não, parte diz que tem uma vantagem para o concêntrico, parte diz que para o excêntrico, e a maior parte diz que não há diferença. Isso é sinal que ou não há diferença, ou a diferença é muito pequena. Há uma coisa que eu quero ainda produzir vídeo sobre o assunto, que é sobre meta-análise, para vocês poderem entender o que é uma meta-análise. Vocês, aí não vai ser obrigatório, né? Que quem está fazendo a disciplina, por causa do momento que está na UFES, isso aqui é obrigatório. Mas é muito importante entender bem o que é uma revisão sistemática, uma meta-análise, porque nos ajuda muito a tomar decisão. E quando eu falar disso, eu vou explicar, obviamente, aí eu tenho que explicar o que é um monte de coisa, entre essas coisas, o que é o tamanho de efeito, por exemplo. Até tem um vídeo, um ou outro vídeo lá no YouTube já sobre orientação acadêmica, porque eu estava fazendo esses vídeos para meus orientandos e orientandas, que eu falo num deles sobre isso, mas foi um vídeo que eu não falei tudo, eu falei só um tipo de, uma coisa simples lá sobre o tamanho de efeito. Mas quem quiser saber o que é tamanho de efeito, tem um vídeo que devo ter colocado o nome de decorrem, ou decorrem, ou CoinD, alguma coisa assim eu devo ter colocado. Bom, aqui os autores, numa meta-análise você tem uma representação gráfica que é assim, isso aqui a gente chama de forest plot. E a lógica é a seguinte no forest plot: quando esse ponto no meio aqui é a média, comparando deixa eu tentar falar melhor aqui para não ficar muito embolado. Vamos imaginar esse estudo aqui. Esse estudo vai ter um grupo controle, um grupo que fez concêntrico e um grupo que fez excêntrico. Fazendo o tamanho de efeito, você tem que o tamanho de efeito é a média de um grupo menos a média do outro grupo dividido pelo desvio padrão. Então você tem aqui os tamanhos de efeito. Quando esse tamanho de efeito, junto com essa cauda aqui, que é uma medida de variação, um intervalo de confiança, se isso tudo, média e essas caudas, se isso estiver completamente para cá dessa linha vertical ou completamente para lá dessa linha vertical, é porque houve diferença estatística nesse estudo. Então, quando acontece o que está acontecendo aqui, esse aqui, tanto, né, as caudas estão batendo na linha vertical. Esse na beiradinha. Tem 2, 3 artigos que mostraram uma diferença em favor do excêntrico. Todos os outros artigos não mostraram diferença em favor do excêntrico, mostraram um efeito parecido. Embora a maior parte tenha a média tem os tamanhos de efeito para lá, né, para o lado do excêntrico. Mas os estudos individuais, de modo geral, não mostram diferença. E às vezes um estudo como esse, numa meta-análise, pode puxar muito para um lado. Por exemplo, se eliminar esse estudo aqui, essa diferença fica muito menor, né? Desaparece, mas fica muito menor. Esse estudo teve limitações metodológicas. Ações excêntricas variaram de 120% a 145% da carga concêntrica. Então essa variação em relação à carga concêntrica fica difícil de comparar. Ou no isocinético, né, variou muito. Há estudos com cadências, velocidades diferentes, há diferentes protocolos de progressão. Eles não mostram quais resultados usaram para calcular o tamanho de efeito nessa meta-análise. Eles falam que lá usaram não lembro se é uma média dos resultados, alguma coisa assim, mas não cita exatamente qual foi. Há diferentes técnicas de medida. O resultado é influenciado ele mostra, isso aqui é uma coisa de meta-análise, fala que o resultado é influenciado pela retirada de alguns artigos. Quando você tem uma meta-análise em que você retira um ou outro artigo e o resultado muda, mostra a fragilidade do resultado. Então não dá para afirmar que o excêntrico teve essa tendência. Tem que esperar mais estudos para ver se é verdade. Tá? Eu sei que é um pouco difícil falar disso para vocês que não têm conhecimento sobre meta-análise, mas fica uma
quase promessa de que eu vou tentar produzir vídeos sobre isso, assim que eu conseguir. Isso aqui é o que foi ele explicando que ao retirar alguns estudos, os resultados mudam, e isso mostra uma fragilidade da meta-análise. Isso aqui é um outro estudo, e aqui já é uma história sobre arquitetura, a resposta da arquitetura muscular das ações concêntrica e excêntrica. Veja aqui, deixa eu voltar rapidamente aqui. Nesse estudo é uma comparação do concêntrico e excêntrico em relação à hipertrofia. Para a força, eu falei que de modo geral eles não têm diferença. Para a hipertrofia também os estudos não mostram diferença. Já nesse estudo aqui, que é um estudo muito legal, ele já está interessado em ver o que acontece em termos de arquitetura muscular. Então, jovens realizaram 10 semanas de treinamento concêntrico ou excêntrico, usaram o leg press, treino unilateral, 4 séries por sessão, 1 minuto de intervalo entre as séries, fazendo uma intensidade de 80% de um RM em ambos os protocolos, então 80% da carga específica para cada um, né, que com concêntrico e SC excêntrico, e 8 a 10 repetições 3 vezes por semana. Então, isso é uma coisa interessante, que eles fizeram 80% do máximo de cada um. Então, 80% da carga máxima do excêntrico, em termos de peso, vai ser maior do que no concêntrico, mas o correto é fazer isso mesmo, é trabalhar com um percentual do máximo específico para cada um, que às vezes é um problema nos trabalhos, nas comparações. Vamos ver o que eles encontraram. O volume do vasto lateral, antes eles estão mostrando que eles mediram o vasto lateral, então mediram o volume muscular, foi medido por ressonância magnética, aí fizeram medida do comprimento do fascículo e o ângulo de penação, foram avaliados por ultrassom. Então isso aqui que a gente está chamando de arquitetura do músculo, o que aconteceu com o comprimento, com o tamanho do músculo e com o ângulo, o alinhamento das fibras. Também fizeram eletromiografia. Outros 14 homens foram recrutados para avaliar a resposta aguda do fascículo muscular e uma sinalização molecular do vasto lateral. A coleta ocorreu 30 minutos depois de uma sessão concêntrica e excêntrico. Fizeram uma técnica específica aqui para avaliar vias moleculares, que é o imunoblot, uma técnica bem conhecida no mundo dos que estão em laboratório de técnicas moleculares. Bom, o que é o ângulo de penação? Só para vocês... Aqui ele está mostrando, né, o ultrassom, e ele tem, as fibras têm um tipo de... depende do músculo, obviamente, nem todo músculo é penado e tem um tipo de angulação. Alguns músculos das fibras são bem alinhadas, mas outros dos músculos têm fibras que são oblíquas a um tecido de conexão, como é neste caso aqui do vasto. Então isso forma um ângulo dessas fibras. Com o treinamento físico, este ângulo pode, em tese, aumentar, ou seja, essa linha fica mais para lá, então as fibras ficarem formando um ângulo maior em relação ao tecido de conexão, aquele monstro, né, a aponeurose, ou essa arquitetura pode mudar e as fibras ficarem mais para cá. O que isso muda? Quando você tem uma fibra, ou quando você tem fibras que estão mais alinhadas aqui, ou mais alinhadas ao tendão que vai estar aqui para baixo, a capacidade de produzir força é maior. Ou seja, é a mesma coisa quando você vai puxar alguma coisa com uma corda. Se você puxar alinhado aquilo que você está puxando, né, está puxando um carrinho, e a corda está alinhada, você consegue, a força que você gera vai ser maior do que você quiser puxar lateralmente. Esse carro, querer puxar lateralmente, querer que o carro vá para frente, por exemplo. Então, para tentar fazer uma analogia. Então, quando eu mudo a arquitetura, eu posso mudar o comportamento da força. Se ficar para cá, né, as fibras para cá, mais alinhado, isso pode ter uma repercussão positiva na produção de força. Se ficar mais para lá, uma repercussão negativa na produção de força.
Aqui ele mostrou, aí eu vou falar mais coisa disso adiante. Aqui ele mostrou sinal eletromiográfico que não teve grande variação, a gente até esperava que na fase excêntrica fosse um pouco menor, mas não deu tanta diferença. E vamos ver o que eles encontraram aqui. Eu vou para o volume muscular, e aí é uma coisa interessante, para o volume muscular do vasto lateral, eles não encontraram grande diferença entre fazer o concêntrico, que é o branco, e o excêntrico. Deu algo muito parecido, volume do músculo. Mas quando eles viram a parte duas coisas, quando eles viram a região, eu vou pular para essa figura aqui de baixo, só para complementar essa informação, o volume total medido não mudou. Mas quando eles foram para regiões específicas, aí olha que coisa interessante. Eles mediram em 3 regiões do músculo, né, nesse estudo do Frank. A região proximal, a região medial e a região distal. Na região média, a hipertrofia foi maior para o grupo concêntrico e comparativamente menor para o grupo que fez o trabalho excêntrico. Já na periferia, na parte mais extrema do músculo, mais distal, o ganho foi maior para o treinamento excêntrico e comparativamente menor para o concêntrico. Então o que esse estudo está mostrando, já que embora o volume parece que não muda, mas há uma diferença de hipertrofia em locais. O treinamento excêntrico parece gerar um benefício de hipertrofia mais na região distal do músculo, enquanto que o concêntrico mais numa região média do músculo. Né? E aí aqui eles olharam o comprimento do fascículo. O comprimento do fascículo foi maior para o excêntrico, sugerindo então que o excêntrico tem uma capacidade de alongar esse músculo e o concêntrico encurtar. E que o ângulo de penação aumentou para o concêntrico e diminuiu para o excêntrico. Isso aqui está muito casado com isso aqui. Se o músculo fica mais comprido, deixa eu voltar aqui. Se esse músculo ficar mais comprido, aumentar para lá, a tendência é que esse ângulo fique menor. Então foi isso que aconteceu nesse tipo de treinamento. E é uma coisa que bate com uma experiência que a gente tem na prática, de pessoas que fazem treinamento encurtado a gente enxerga esses encurtamentos, né? Ficar eu não consigo mostrar, esse é um problema de não ter prática, né? A gente não consegue mostrar algumas coisas, e nem sempre eu me preparo, eu consigo antever algumas coisas que eu vou falar, mas às vezes você vê uma pessoa com uma semiflexão do cotovelo, né? Um certo encurtamento, isso é bem habitual em pessoas que não fazem um treinamento na máxima amplitude, ficam fazendo treinamento encurtado, né, curtinho, e isso pode encurtar. Isso é uma coisa que a gente vê na prática, no dia a dia de treinamento, e em parte pode ser explicado por isso aqui, e não à toa que a recomendação hoje não, já há algum tempo, é de fazer o trabalho muscular na máxima amplitude possível, a não ser que você queira desenvolver regiões específicas. Isso aqui também mostra que se o ângulo diminuiu, sugere que o trabalho excêntrico pode ter uma contribuição para o ganho de força, por diminuir o ângulo de penação. Tá? Essa é quanto que vai ganhar e se vai ganhar alguma coisa, isso vai ser significativo, não sei, mas do ponto de vista da premissa e de uma lógica matemática e fisiológica, a coisa bate. Tá? Então é um artigo bem legal, tem outros artigos interessantes. E uma coisa interessante é que eles fizeram uma medida aguda também, né? Isso aqui é crônico, depois de várias semanas. Isso aqui, agudo. Logo depois fizeram as ações, concêntrica e excêntrica, e fizeram medida. E curiosamente, logo após a sessão, eles viram um resultado parecido. Ganho no comprimento usando o excêntrico, diminuição no concêntrico. Aumento no ângulo de penação para o concêntrico e diminuição do ângulo de penação para o excêntrico. A sugestão aqui, esse não é o único estudo que mostra, basicamente que o excêntrico teria uma contribuição para ganho de hipertrofia mais na periferia e também um alongamento do músculo.
aumenta o tamanho do músculo. Tá? Tem algumas críticas em relação ao tipo porque se usa um cálculo específico para ver o comprimento do fascículo e tal, mas é um estudo bem interessante. Esse outro estudo encontrou resultados muito parecidos, eu não vou falar dele também para a aula não ficar muito mais extensa do que já está, e também, assim, infelizmente, eu não consigo falar todos os artigos, porque a gente precisaria muito mais de 60 horas nessa disciplina, mas há muita coisa legal para se ler, e a mim aqui cabe mostrar alguns resultados que a gente tem que ser alinhados. Também não gosto de mostrar resultados, são resultados outline, né? Aqueles resultados que um artigo só mostra e ninguém mais. Aqui são resultados que estão se somando. Não é o único. Tem esse estudo aqui também, mostrou algo parecido. E esse estudo é até mais antigo, é de 98. Esse aqui de 2016. Mas ele mostrou uma lógica parecida em termos de ganho, né? O treinamento excêntrico teve um ganho maior na parte distal e menor na parte medial, e o concêntrico o oposto, maior ganho na região média e menor na distal. Eu gosto principalmente de mostrar resultados quando vão tendo esses alinhamentos, esses casamentos entre estudos feitos por grupos de pesquisas independentes. É preciso ter cuidado quando aparece só um artigo de um grupo de pesquisa e ele foge muito de um padrão. É preciso esperar um pouco, não obviamente não é dizer que está errado ou que a pessoa está mentindo, mas esperar acumular um pouco mais de conhecimento para se ter certeza. Resumo dessa ópera toda é que há estudos mostrando que o treinamento excêntrico e concêntrico geram respostas diferentes na arquitetura muscular, embora não no volume. O treinamento excêntrico comparado ao concêntrico aumenta o comprimento do fascículo, reduz o ângulo de penação, então estou citando aqui esses dois artigos, e gera maior hipertrofia distal, mas menor hipertrofia medial. Aí tanto o Frank como esse artigo aqui do Seger, ou algo assim, o Seger, não sei, mostram essa lógica aqui também. Tá? Então eu quis mostrar aqui efeitos da comparação entre o excêntrico e o concêntrico para força, hipertrofia e arquitetura muscular, porque o concêntrico, porque quando a gente faz um treinamento de força, a gente faz a fase concêntrica e excêntrica. Então é legal quando a gente comparar essas duas ações, concêntrica e excêntrica. E tudo isso nos faz fortalecer a ideia de que a forma como a gente tem trabalhado, que é usando a fase concêntrica e excêntrica, é de fato o ideal para obter esses dois benefícios. Benefícios do concêntrico e do excêntrico. Tá? Termino aqui fazendo de novo, quem tiver interesse neste livro, por hora pode mandar um e-mail, ainda não está daqui a um tempo, nós estamos no dia 16/9/2020, quem estiver assistindo esse vídeo mais para frente, possivelmente pode procurar aqui nesse repositório da Edufis, que possivelmente estará lá. Mas se não tiver, pode mandar um e-mail e eu passo para vocês. E fica assim, até o próximo encontro.